Bom, gente, vamos estudar agora o movimento uniformemente variado. O primeiro elemento que a gente vai, antes de entrar no estudo dos movimentos, é a chamada aceleração. Certo. A gente vai entrar iniciando o estudo da aceleração escalar, certo? Porque futuramente a gente vai estudar um outro tipo de aceleração, certo? Que vai levar em conta outros elementos. Aqui a aceleração escalar, ela só leva em conta o número com a sua unidade de medida, certo? Então, a aceleração escalar, ela pode, alguns livros representam ela por A ou alfa, certo? Eu estou dizendo eu prefiro representá-la por A, certo? A de aceleração, certo? Mas podemos encontrar em diversos livros de física alfa, certo? Então, o que seria a aceleração? Tem várias definições. A aceleração escalar. Para que serve a aceleração escalar? A aceleração escalar é justamente utilizada para se ter ideia da rapidez com que a velocidade escalar varia no decorrer do tempo, certo? Então a aceleração escalar é justamente isso. É para poder ter a ideia do quão rápido esta velocidade está variando no decorrer do tempo, certo? Um móvel ele pode começar, digamos que a gente entra em um carro e quando a gente liga o carro, aí já começa, aí assim que começa a andar com ele, aí digamos que está lá escrito no velocímetro do carro 20 km por hora, aí daqui a pouco já está 30 km por hora, aí 40 km por hora, aí já vai subindo. Veja que, digamos, se em poucos segundos, talvez até minutos, digamos que a gente já está 100 km por hora, significa dizer que houve variação de velocidade. Agora, essa variação de velocidade ela pode ser para mais ou para menos, certo? Aí o que acontece? A aceleração ela vai permitir o quanto essa velocidade variou, certo? Então, aceleração escalar média é uma situação na qual existem várias acelerações, certo? Várias acelerações. Como por exemplo, mexi aqui. Deixa eu mexer aqui. Certo. Como por exemplo, digamos que um móvel ele, colocar aqui um exemplo. Digamos que o móvel ele estava a 20 km por hora. Aí depois 40 km por hora. Aí depois 60 km por hora. Digamos que daqui para cá se passou um tempo de 1 minuto. E daqui para cá também se passou um tempo de 1 minuto. Aí o que acontece? Eu quero saber qual foi a aceleração. Então veja, de 20 para 40 variou quanto? Eu percebo que houve uma variação de velocidade. Essa variação foi de 20. De 40 para 60 variou quanto? Eu percebo que também foi de 20, certo? Então isso aqui é uma situação
que na qual a aceleração seria qual? A aceleração seria 20, certo? Significa dizer que em 1 minuto de relógio, essa aceleração ela ficou variando de 20 em 20 km por hora, certo? 20 km por hora a cada minuto. Mas pode acontecer, por exemplo, da aceleração, ela, digamos, estava 20, aí depois 20 km por hora, digamos um móvel, aí depois saiu de 20, ficou 40, aí depois de 40 ficou 80, aí depois de 80, aí digamos que ficou 100 km por hora. O que é que acontece? Digamos que isso aqui foi tudo em 1 minuto, certo? 1 minuto, variou de minuto em minuto. Pronto, aí o que é que acontece aqui? De 20 até 40, houve uma variação de 20. De 40 para 80, não houve variação de 20. Houve uma variação de 40. De 80 para 100, houve variação aí de 20 de novo. Nesse caso, a gente percebe que a aceleração a cada trecho de 1 minuto, ela não foi a mesma, certo? Ela simplesmente ficou variando. Aí, então, significa dizer que no primeiro caso, quando a gente fala em aceleração que variou de 20 em 20, certo? A aceleração aqui não... Quer dizer, a aceleração não variou. Digamos, a velocidade variou de 20 em 20. E a gente percebe então que essa aceleração é 20, certo? No segundo caso, houve variação de 20, 40 e 20. Aí nesse caso aqui, o segundo caso, a gente teria que calcular a média, a aceleração média, certo? Que nesse caso aqui seria em cada trecho. Já no primeiro caso aqui, que é o primeiro caso, no primeiro caso aqui, não vai precisar de calcular a aceleração média de cada trecho, porque a gente percebe que essa variação ela está acontecendo de uma maneira constante. Agora, no segundo caso, sim. No segundo caso, eu vou ter que calcular uma média. Então, bora ver o que é a aceleração escalar média, certo? Quando a aceleração escalar é calculada num determinado intervalo de tempo, certo? Então, o tempo é uma coisa primordial para se descobrir a aceleração. Aí, continuando, é uma situação em que o móvel pode ter tido várias acelerações. A gente percebe, no primeiro caso, houveram 3 acelerações. No segundo caso, houveram 4, mas não impede de dizer que também pode-se ter 3 também, certo? Mas como é que eu vou calcular a aceleração? A aceleração escalar média no intervalo de tempo ΔT é a relação entre a variação de velocidade escalar, ΔV, igual a V final menos V inicial, certo? E o correspondente intervalo de tempo ΔT, certo? Bom, então, a fórmula que é utilizada para calcular a aceleração é justamente esta fórmula aqui geral, certo? A fórmula é ΔV sobre ΔT, certo? O que é ΔV? ΔV, V final, V inicial.
certo? Então pronto, a gente pega o final e subtrai do inicial. Já o tempo é a mesma ideia. Final e inicial. Certo? Então tem que ter de todo jeito uma variação. Um outro detalhe, é uma observação importante, porque tem gente que às vezes acha que a aceleração só é pegar a velocidade e dividir pelo tempo. E isso nem sempre é possível, porque eu não pego uma velocidade, eu pego várias, quer dizer, duas velocidades, uma final e uma inicial. Então esse caso aqui nunca deve ser desse jeito, certo? Um outro tipo de aceleração é a aceleração escalar instantânea. É quando a aceleração escalar média é calculada num certo instante muito pequeno. Então, entre dois instantes muito pequenos, aí a gente chama de aceleração escalar instantânea, certo? Quando t final menos t inicial é muito perto. As unidades de aceleração quais são? É onde a gente não pode se confundir, porque a unidade de distância, a gente sabe que pode ser metro, quilômetro. De velocidade, a gente sabe que pode ser quilômetros por hora, metros por segundo e etc. Agora a aceleração já é outra unidade. A unidade de aceleração média ou instantânea é expressa em unidade de velocidade dividida por unidade de tempo. Digamos esse exemplo aqui, quilômetro por hora, certo? Como a gente percebe que tem hora em cima e hora embaixo, isso aqui é uma espécie de divisão de fração, só que utilizando letras. Quilômetros por hora dividido por hora. A gente sabe que na divisão de fração a gente repete a primeira e multiplica com a inversa da segunda. Aí fica desse jeito, quilômetros por hora ao quadrado, certo? Então quando tiver letras iguais na unidade de velocidade e na unidade de tempo, então a gente eleva o quadrado, certo? Mas o que significa isso aqui? Isso aqui significa que em uma hora o móvel variou sua velocidade em 1 km por hora, certo? Quilômetro por hora ao quadrado é a mesma coisa que quilômetro por hora. Ou seja, em uma hora, o móvel variou 1 km por hora a cada hora. Agora esse caso aqui, quilômetro por hora por segundo. Como as letras não são iguais, então fica desse jeito. Quilômetro por hora por segundo significa dizer que a cada segundo o móvel variou sua velocidade em quilômetro por hora, certo? No SI, a unidade de aceleração é 1 metro por segundo, certo? Ou seja, metro por segundo é metro por segundo ao quadrado, certo? Como já foi dito, é a mesma ideia daqui. Como já foi dito, significa que a cada 1 segundo o móvel variou sua velocidade em 1 metro por segundo. Bora ver aqui esse exemplo. Dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado significa que a aceleração escalar constante igual àquele exemplo, certo?
O móvel, digamos, estava 10 metros por segundo. Aí depois ficou 15. Aí depois ficou 20. Aí depois ficou, pronto, 30. Aí então, de 10 para 15 houve variação? Houve. A velocidade variou quanto? Variou 5 metros por segundo. Digamos que isso aqui passou 1 segundo. Daqui para cá também passou 1 segundo. E daqui para cá passou também 1 segundo. Então, significa dizer que aqui houve uma variação também de 5. E aqui também de 5. Então significa dizer que a cada 1 segundo o móvel variou 5 metros por segundo. Isso aqui é só um exemplo, certo? Mas mostrando que a cada 1 segundo o móvel variou 5 metros por segundo. Então 5 metros por segundo é a mesma coisa. 5 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que 5 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo o móvel variou sua velocidade cinco metros por segundo. Vamos ver o que aqui diz as alternativas. Em cada segundo o móvel desloca 5 metros. Não quer dizer isso não. Certo? Essa informação aqui, ela diz que a cada segundo o móvel variou sua velocidade 5 metros por segundo. Certo? O B nos diz: em cada segundo a velocidade do móvel aumenta 5 segundos. Quem é que aumenta? Velocidade. Acertou. Então, B de bola. Agora ver as outras. Qual é o erro que as outras têm? Em cada segundo a aceleração aumenta 5 metros por segundo. A aceleração ela é constante, certo? Pode acontecer dela não ser, mas o próprio nome disse na questão. Então você está errado isso. Em cada 5 segundos já está errado aqui. Não foi a cada 5 segundos. A velocidade aumenta 1 metro por segundo. Está errado. A velocidade é constante e igual a 5 metros por segundo. Olha, velocidade ela não é constante. Velocidade constante seria 5 metros por segundo. Ó, seria 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo e assim por diante. Que nesse caso a variação teria sido 0, certo? Mas quem é constante é a aceleração. Então, letra B é a resposta.